Olá, está no ar o programa Capítulo à Parte, aqui você confere todos os lançamentos do mercado editorial e fica antenado nos principais temas que tratam da nossa cidade. Futebol e paixão são duas palavras que estão intimamente ligadas. E se tratando de Corinthians, que em 2010 celebra o centenário, eu arrisco em dizer que são sinônimos. E para falar deste amor fiel, nosso convidado é o vereador Antônio Goulart. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela entrevista. É uma alegria muito grande para mim, para Thaís estar aqui falando aos espectadores da TV Câmara, né? Eu tive a felicidade aí de ser convidado a presidir a Comissão do Centenário do Corinthians, né? Ser conselheiro vitalício do clube, da Gaviões da Fiel, e estar vereador no momento do centenário do Corinthians, né? Então isso me deixou muito feliz. É uma conjunção de tarefas que eu estou exercendo neste momento, né, na plenitude da minha vida, né? Jovem, muito jovem ainda, né? E ser vereador, participar da direção do clube, né? Ter uma história na velha guarda Gaviões da Fiel e poder publicar um livro, né, falando sobre o Corinthians, né, no seu centenário. O livro que o vereador acabou de publicar é este aqui, Haja Coração, 100 anos de Timão. Aqui é um resgate de todas as glórias e lutas do time? Com certeza. Eu digo que é o livro mais completo sobre a história do clube. Há muitos anos eu vinha pensando, né, e escrevendo algumas coisas a respeito da história do clube, mas não tinha a ideia de fazer o livro sobre o centenário. É mais sobre as minhas histórias de vida no Corinthians, né? Seria o Corinthians visto da arquibancada. A princípio eu pensei nesse título, mas como o presidente André Sanches me convidou para presidir a comissão do centenário, eu me vi na obrigação, né, de fazer um livro sobre a história do clube. E para isso eu procurei os melhores profissionais do mercado, né? Não existe na história do Corinthians uma pessoa que saiba mais da história do que o Celso Zelt, que é o colega de vocês, né? Um grande jornalista e pesquisador da vida do Corinthians, né? Então ele veio trabalhar comigo no livro e também convidei o jornalista Carlos Moraes. O Carlos Moraes tem uma história também muito interessante. Ele foi padre, né? E além de padre, jornalista, foi perseguido pelo regime militar, então ele teve muito tempo na cadeia para poder ler, né? Então ele foi condenado a 5 anos de prisão, né? E saindo de lá ele veio trabalhar em vários jornais aqui em São Paulo, né? Foi editor da revista Ícaro, da Varig, né? Uma grande revista também. Então essas pessoas me ajudaram muito, além de várias outras pessoas apaixonadas pelo clube, o Comitê de Preservação da Memória Corintiana, tá? Enfim, tem a mão de muitos atores, né, esse meu livro, né? Então eu fui o gerente, né, o maestro de uma orquestra, né, que funcionou em sintonia durante mais de um ano. O livro demorou muito a ser feito, porque a gente queria realmente... Tem um trabalho de pesquisa super apurado, tem um certeza, material fotográfico muito grande também aqui no livro. São 123 fotografias, né, de vários fotógrafos. Então, além da pesquisa, a dificuldade muito grande para encontrar as melhores fotos, né? E também essas fotografias não foram escolhidas exclusivamente por mim. Este grupo de pessoas se aprofundou, fomos pesquisar, nós queríamos fotografias que dessem vida, que realmente retratasse aquele momento, né? Então foi super interessante trabalhar no livro. O vereador é mineiro e ele mudou-se para São Paulo quando ele tinha 13 anos. Desde garoto já acompanhava o Corinthians? O corintiano já nasce corintiano, né? Não tem jeito de ser diferente, né? Mas eu vim de Minas Gerais para São Paulo e fui morar em Santo André. E lá eu fui trabalhar, naquela época a gente chamava-se bar e armazém de secos e molhados, né? Pra você ter uma ideia da dificuldade do passado, né? Minha família foi morar no bairro de Utinga, lá em Santo André, e eu fui trabalhar na Vila Valparaíso, né? E era muito longe da Vila Valparaíso para Utinga, você tinha que pegar 3 ônibus, né? E além de não ter tempo, não tinha dinheiro para pagar a condução, né? Então eu dormia no depósito do armazém, né? Então foi um tempo assim interessante, né? Porque eu trabalhava de sábado e domingo no bar armazém, e de segunda a sábado no bar armazém, e aos domingos eu fui trabalhar também num campo de futebol próximo do bar, né?
Então trabalhava até por volta de 17 horas até que encerrasse todos os jogos, né? E só aí então eu via visitar a família, né? Mas estudei também na Vila Valparaíso, e aí um freguês do bar, um cliente lá do bar, o seu Gino, desse armazém, me convidou para conhecer o Corinthians, né? E chegando no Corinthians, nós fomos visitar a sala de troféus, almoçamos no clube e ele me deu o título do Corinthians. Ele comprou o título do Corinthians e me deu. E mesmo com toda a dificuldade, a gente sempre procurava ver os jogos do Corinthians, né? Principalmente às quartas-feiras à noite, né? E foi aí que veio todo esse envolvimento. E naquela época, né, em 69, começou-se a organizar os Gaviões da Fiel, um grupo de pessoas apaixonadas lutando contra a ditadura no Corinthians, né? Nós vivíamos um momento da ditadura militar, né? E também tínhamos a ditadura no Corinthians, onde os torcedores não podiam ter acesso ao clube. E foi aí que se deu a criação dos Gaviões. É importante deixar claro que eu não sou, o meu nome não está na ata de fundação dos Gaviões da Fiel, né? É por uma obra do acaso, né? Os grandes fundadores dos Gaviões, eu até dedico o livro a eles, né? Foi o grande Flávio Laselva, uma das maiores personalidades que eu conheci em toda a minha vida. Eu diria que a minha vida é cheia de grandes amigos, né? E o Flávio Laselva foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores amigos que eu tive. E o Joca também, que foi outro grande idealista, né, que trabalhou muito para a fundação da Gaviões da Fiel. Flávio foi o primeiro presidente. Aconteceu também um fato interessante: o grupo se reunia na garagem de um jornalista também, que foi um grande batalhador, né? Então a gente ia para a arquibancada e usava uma camiseta escrita Fiel, né? Aí quando resolveu constituir a entidade, o jornalista Brasil de Oliveira, de Campinas, sugeriu o nome de Gaviões da Fiel. Gaviões da Fiel, porque o gaviões é uma ave, né, que às alturas ele enxerga a sua presa, entendeu? Que tem uma garra muito forte e tal, ele acaba carregando um peso maior do que o seu próprio peso, entendeu? Então, a intenção é isso, que precisava ter uma simbologia forte que carregasse o clube, né? E que tanto é que a gente diz, né, que o Corinthians não tem uma torcida, é a torcida que tem um time, entendeu? Então foi isso. O senhor está falando de torcida e não tem como olhar para aquela torcida e não sentir, mesmo vendo muitas vezes pela TV, não estando ali em campo, sentir toda a emoção e toda a força que a torcida leva para o time. É realmente contagiante. O que é ser corintiano? Olha, ser corintiano, a gente tenta aqui no capítulo 14 do livro, né, explicar o inexplicável, né? A gente começa dizendo mais ou menos o seguinte, que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, né? Então, não tem nenhuma explicação, né, do que é ser corintiano. Eu até queria ver aqui na página 132 do livro, que foi dito aqui pelo Washington Oliveto, que é um dos grandes homens, né, mais imaginosos, né, desta terra. É publicitário, muito respeitado, né? Ele diz o seguinte: o Corinthians não se explica, né? É uma religião profana, é um combustível de amor que o coração sente, mesmo quando os olhos não veem. Então, não tem explicação, né? Você vê o doutor, o empresário, o favelado, a tia Elisa, que foi a torcedora símbolo do Corinthians, né? Então, todo esse povo se mistura em paixão e emoção, entendeu? Eu sempre digo também que é o seguinte, que eu não tenho paixão pelo Corinthians, né? Que a paixão acaba, o amor aumenta. Então, eu tenho um verdadeiro amor que a cada dia se renova, né? E o que nós conseguimos fazer neste centenário do Corinthians, né? Quando foi constituído há mais de um ano a comissão do centenário do Corinthians, muitas pessoas diziam, puxa, tem que fazer festa todo mês. Só que o Corinthians também é o seguinte, ele é muito grande e temos tamanha grandeza do Corinthians, a dificuldade para realizar as coisas. E toda festa grande, você tem dificuldades e que sempre causa algum transtorno para a cidade. E é muito natural que isso ocorra. Nós imaginávamos fazer uma festa terça-feira
para 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Fizemos uma estrutura para receber um público de 100 mil pessoas. Segundo o levantamento da Polícia Militar, no Vale do Anhangabaú tinha mais de 130 mil pessoas, né? Então tudo no Corinthians é muito grande. E nós somos movidos realmente a amor, a paixão, né? Nós fizemos a inauguração da revitalização do marco de fundação do Corinthians na José Paulino com a Cônigo Martins. Eu imaginava que nós pudéssemos ter ali aproximadamente 1.000 pessoas, né? Porque estávamos todos cansados, né? Eu cheguei em casa às 6 horas da manhã, na saída da festa do Corinthians, né? do Vale do Anhangabaú. E fomos lá para José Paulino. Para minha surpresa, tinha mais de 5 mil pessoas na José Paulino. Entendeu? Então o marco ficou super bacana, tal, e fomos para o Parque São Jorge, em Carreata. No Parque São Jorge tinha aproximadamente umas 20 mil pessoas, né, que aí nós fizemos um abraço simbólico do Corinthians. Então a vontade de fazer eventos é muito grande. Nós vamos ter agora uma outra festa no final do ano, que todo ano nós fazemos o banquete do aniversário. Esse ano com a outra roupagem, né? Não teremos o banquete, teremos sim um coquetel e um show com Roberto Carlos, né? Só que não é um show aberto ao público, não será vendido ingressos, né? E poucas pessoas sabem deste evento, né? Mas já tem centenas de pessoas me procurando para poder arrumar um convite. Eu não vou arrumar convite para ninguém, porque eu não tenho acesso a isso. Será um evento fechado apenas para a diretoria e para os conselheiros do Corinthians, né? Então você veja que essa grandiosidade que o Corinthians atingiu acaba causando também alguns problemas para nós que militamos no Corinthians, né? Uma outra frase que tem também aqui no livro: o Corinthians tem hoje o maior estádio vivo e móvel do país, a Fiel. É realmente impressionante ver essa força da torcida, e o presente também do centenário a gente pode dizer que foi o anúncio do estádio em Itaquera. Vereador, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desse projeto, quais são os outros trabalhos que devem ser feitos no entorno da região para também receber o jogo de abertura da Copa. Então, Thaís, há 30 dias houve na Comissão de Política Urbana uma discussão sobre a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. Eu cheguei ao final da reunião, o vereador Dissei preside a Comissão de Política Urbana, eu pedi a palavra e disse que o melhor local, isso há 30 dias atrás, para a abertura da Copa do Mundo seria em Itaquera, né? Porque Piritubão tem problema, o São Paulo havia sido excluído pela FIFA, né? E vários vereadores, lá tínhamos representantes de todos os clubes, desdenharam da minha fala, entendeu? Disseram que era uma coisa impossível, um sonho inatingível e tudo mais, né? E eu dizia para eles o seguinte, que a infraestrutura, como aconteceu na África, ou em qualquer local, na Alemanha, em qualquer local onde tem uma Copa realizada, a abertura da Copa do Mundo, é uma coisa que permanece, é uma coisa perene, que fica no local para sempre. A cidade de São Paulo irá investir aproximadamente, entre verba pública, né, federal, estadual e municipal, 35 bilhões, que é mais que um orçamento do município em infraestrutura. Então aquela região vai receber o prolongamento da Radial Leste até Itaquera, onde nós teremos lá o estádio. O metrô será modernizado, terá o investimento do metrô também para aquela área. Já temos ali a Jacopêssego e o Rodoanel Leste, que vai passar ao lado, né, do estádio do Corinthians, então que seria o melhor local. Então eu já preconizava isso um mês atrás, porque a gente vem trabalhando com essa possibilidade. O nosso presidente, diga-se de passagem, André Sanches, sempre teve um cuidado muito especial de não enganar a torcida, que nós já fomos muito enganados, muito iludidos por vários ex-presidentes, né? Eu já fui apresentado a pelo menos umas 15 maquetes do estádio do Corinthians, né? Por isso que o pessoal vive falando, né, que o Corinthians vive de sonhos, né? E o projeto idealizado era um campo para 48 mil pessoas, um estádio para 48 mil pessoas.